Eu vou falar sobre polarização. A teoria da conspiração convencional é de que a polarização é feita para separar as pessoas, para elas ficarem menos unidas e, consequentemente, mais fracas. Mas eu elaborei outra teoria que eu acho que faz mais sentido. Porque a união das pessoas não faz diferença hoje em dia, já que todo mundo é gado demais e aceita qualquer porcaria que o Estado faz, porque, oh, é a democracia. E tanto a direita quanto a esquerda, a falsa direita principalmente, porque a direita, a verdadeira direita, ela é muito menor do que essa direita falsa aí que se chama direita, mas não é direita bosta nenhuma. Então, assim, tanto a direita quanto a esquerda e a falsa direita também, que na verdade é um centro, às vezes chega até a ser esquerda, defendem essa porcaria de democracia. Não que a democracia seja sempre pior, uma ditadura pode ser muito pior que a democracia, mas a democracia sempre vai ser ruim por ser democracia. O país pode ser legal, mas o fato de ser democracia vai ter coisas ruins por causa disso. Então, a teoria é a seguinte: eles querem o máximo possível de pessoas pensando como eles querem, como eu falei no caso da democracia. Por exemplo, eu escutei um caso lá de um cara lá numa cidade aqui perto que foi preso simplesmente porque ele tinha uma arma. Os bandidos entrou na fazenda dele, na roça dele, eles deu um monte de tiro, os bandidos saíram correndo e ele chamou a polícia. Não deveria, deveria ter ficado quieto. O bandido foi embora e devia ter ficado de boaça. Esse era o certo a se fazer. Ele ter ficado na boa, ele já conseguiu espantar o bandido. Pronto, tá bom. Tá no Brasil, não tá? Mas não. Ele foi ingênuo e chamou a polícia. Sabe o que aconteceu? Ele foi preso por posse ilegal de armas. Ou seja, ele não fez nada de errado. Ele meteu um monte de tiro pra espantar bandido, né? Então, tá certo. Ele tinha uma arma, ele que era pra fazer algo pelo bem, não era pra fazer nada de errado. A arma dele não servia pra fazer nada de errado. Então, ele não fez nada de errado. Ele tinha que ter arma, imagina se ele não tivesse. Não tá certo, não fez nada de errado. Eu fui conversar com um amigo meu que não considero mais meu amigo, supostamente de direita bosta nenhuma, depois da conversa que eu tive com ele. Ele acha que o policial que prendeu o cara não tá errado, porque o juiz que decide o que é certo e errado não é nosso papel decidir o que é certo e errado, quem decide o que é certo e errado é o juiz. Supostamente esse cara é de direita. Então, quando você fala em polarização para dividir pessoas, na nossa realidade o que a gente vê é completamente diferente. Porque o que acontece? As pessoas têm um pensamento de massa muito parecido, não importa se ela é direita ou esquerda. Tanto o esquerdista quanto o direitista vai concordar com esse amigo meu. Vai concordar que o policial não tem culpa nenhuma de ter prendido esse cara. Quase todo mundo vai pensar, quase todo mundo no Brasil pensa assim, não existe essa divisão entre esquerda e direita, quase todo mundo pensa essa mesma porcaria. A opinião das pessoas não é tão diferente assim em certos assuntos, em outros são. A maior diferença de opinião das pessoas é no partido que elas defendem, é no ídolo político que elas defendem. Mas se você for perguntar o que elas acham, o que você acha sobre educação, o que você acha sobre segurança, não é tão diferente assim as opiniões sobre cada assunto. É mais sobre pessoas, é o que elas acham sobre. É fofoca. O que você acha sobre fulano de tal? O que você acha sobre partido de tal? Tá fofocando. Eu não gosto do PT. Eu não gosto do Bolsonaro. Bolsonaro é nojento. PT quebrou o Brasil. Tá, então assim, o que acontece? Eles querem pessoas de um lado. Então imagine um balanço. Para quando você quer que o balanço volta para trás, primeiro você empurra para frente. Quanto mais ele for para frente, mais ele vai voltar para trás. É assim que funciona a polarização. A esquerda chega uma hora que ela dá tanta raiva nas pessoas e nem foi pela política econômica que eles adotaram, porque o Brasil entrou em crise, mas todo mundo viu só o preço subindo, mas ninguém parou para pensar o que foi feito, né? As políticas intervencionistas, não, isso não pensa. Isso um percentual de verdadeira direita, que é um percentual menor, pensa, mas os outros só viram, deu errado e pronto. É o Lula roubou, foi por causa do roubo. O Brasil quebrou, foi por causa do roubo, não foi por causa das políticas que reprime, livre mercado. Tá, até que esse pensamento tem crescido bastante, mas o que importa é que o pensamento que cresce não necessariamente é o pensamento verdadeiro, mas o pensamento que incomoda mais a população, que no caso atual era o pensamento dos costumes, que estava irritando o pai de família tal, tradicional lá,
que se irrita com essas coisas, porque contraria as ideias dele, mas ele não tá nem aí porque é imoral, porque ele não tá nem aí se tem um vendedor ambulante ali sendo agredido pelo policial. Não, aí a polícia sempre tem razão, né? A polícia nunca tem culpa de nada. Então ele não tá muito preocupado com o que é certo e o que é errado, ele tá preocupado com o que irrita ele. Então ele é irritado, o balanço é jogado para um lado, ou seja, ele tá sendo irritado pela esquerda, aí ele vai o máximo possível pra direita. E cada vez o balanço vai mais longe. E a direita irrita a esquerda. E a esquerda irrita... E cada vez o balanço vai mais longe. E cada vez vai concentrando uma massa maior de um dos lados. E certas opiniões vão ficando iguais. O exemplo que eu dei, que tanto a direita quanto a esquerda concorda com essa porcaria de legalismo, de defender a lei mesmo que a lei esteja errada, e democracia. Certas coisas vão se mantendo, vai para um lado e para o outro, mas quando vai para um lado e depois quando vai para o outro, algumas coisas ficam nos dois lados, entendeu? Nas duas briguinhas, na esquerda e na outra esquerda também que acha que é de direita. No gado, nos caras que idolatram o Estado, que são tudo... Isso é uma ideia de esquerda, né? A direita seria mais ficar fora desse jogo aí. Então vai acumulando coisas parecidas e as pessoas vão pensando cada vez mais parecidas. Embora eu tenha dois lados, você vai acumulando cada vez um grupo maior de pessoas, ou dois grupos maiores de pessoas com opiniões iguais, sendo gado, defendendo ideias que passam a ser inquestionáveis, que é o mainstream, o status quo. Quem questionar aquilo vai ser considerado louco, conspiracionista, revolucionário, viajado. Revolucionário mesmo que não queira fazer uma guerra civil nem nada. Só de você ser contra aquilo, só de você condenar o policial que tá fazendo aquela porcaria, você já é considerado revolucionário, mesmo que você não esteja tentando fazer revolução. Eu acho que querer resolver todos os problemas do país elegendo um presidente é muito mais revolucionário, porque você tá tendo que mudar todo um sistema, do que simplesmente querer que o policial faça vista grossa pro cara que tem arma. Isso não é revolucionário, cara. Isso é uma atitude individual de dois policiais que foram na roça do cara. O que tem de revolucionário em dois policiais mudarem o comportamento dele ali? Já ia resolver a vida do cara ali, ó. Não tá querendo mudar o país inteiro numa tacada só. Você tá resolvendo a vida do cara ali. Em outro lugar vai estar resolvendo a vida de outra pessoa. O que tem de revolucionário? Então é um grande balanço de vai e vem. Para cada vez as pessoas pensarem mais parecido. Não é dividir, é unir os gados, unir as massas burras. É o contrário de divisão. Essa teoria da divisão está errada.